Pessoal, vamos falar então, dando continuidade, as exceções à regra do octeto e a alotropia. Esse é um tópicozinho que a gente precisa matar para que não fiquem abertas as dúvidas relativas à última aula. Então, na última aula a gente falou muito de ligações, como é que a regra do octeto define de que maneira que essas ligações acontecem. Só que nós precisamos ter as exceções clássicas na cabeça, é importante compreendê-las, até memorizar, para quando a gente vê, a gente não se assustar e saber lidar com elas em exercícios, por exemplo, né? E conhecer um assunto muito interessante aqui, que é um assunto bastante rico na química, que é a alotropia, para a gente fechar esse tema das ligações, né? É o seguinte, gente, a primeira exceção que nós vamos comentar é a exceção do ferro, chamei de exceção 1. Essa aqui é classicona, tá? É das clássicas. Você vai bater o olho e você vai falar, caramba, mas o ferro é meio esquisito. O ferro é encontrado de duas maneiras na natureza, pessoal. Ferro 2 e ferro 3, tá? Então, esse ferro aqui, ó, é o ferro que a gente precisa dele como nutriente para evitar anemia, tá? Só que ele pode aparecer na forma de ferro 3+, que não vai poder fazer parte da hemoglobina lá no nosso sangue, não vai fazer a função de carregar o oxigênio. Então, não adianta você ficar chupando um prego, por exemplo, quando você está com anemia. Por esse motivo, que nós temos o ferro 3 lá. Então, você vai ter que buscar nos vegetais o ferro 2. Ele é encontrado dessas duas formas na natureza. Quando a gente faz a distribuição eletrônica dele aqui, olha que bacana. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Só que como ele é 2+, esse aqui foi embora, tá? Então posso até apagar ele aqui, a camada 4, a camada mais externa, a camada de valência tinha 2 elétrons, os dois foram embora, beleza? O que acontece, pessoal? Só um detalhe, você poderia falar, mas por que não saiu do 3D5? O 3D5 é o mais energético, mas não é a camada mais externa, ok? Só relembrando a aula de diagrama lá de Paulo. Beleza, gente, então você pergunta o seguinte, Marcos, vamos analisar então com quantos elétrons ele ficou, né, na sua camada de valência quando ele virou ferro 2+. Olha aqui, gente, 3, 2, 6, 11. Então ele ficou, pessoal, aqui, ó, com 11 elétrons na valência dele. 11 elétrons na camada de valência. Você vai falar, não, mas que coisa absurda. Por isso que ele é uma exceção, tá? E ele é encontrado normalmente na forma de 2+ nos vegetais. O 3+, como é que é o esquema dele? O 3+ ele é o seguinte, além dele perder o 4s2, ele vai ficar aqui, ó. Ele vai perder mais um elétron aqui no subnível D, relativo ao 3+. Então ele vai ficar lá, ó, 3d4 ao invés de 3d5. Se a gente for analisar, ele está com 10 elétrons na valência, tá? Então, primeira exceção já verificada. Guarde essa. Exceção 1 é o ferro, não vai respeitar a regra do octeto, ferro 2+, ferro 3+. Exceção 2, clássicas também que a gente precisa guardar. Boro, berílio e o alumínio, gente. Então, o boro, observe aqui para você ver, ó. O boro ele é encontrado na natureza nessa forma aqui, ó, BF3, tá? Boro ligado a 3-flúor, beleza? Aí você vai olhar para a tabela periódica, você vai ver que a família do boro é a família 13 ou 3A, né? Você fala, caramba, a família 13 ele tem 3 elétrons na camada de valência. Ligou com 3-flúor, ou seja, ele se associou, ele fez 3 pares de ligação, ficou com 6, digamos, na sua valência, né? Equivalentemente, ligação covalente, como se ele tivesse puxado aqueles elétrons para ele, embora fique compartilhado, vamos lembrar. E aí o que acontece? Você vai pensar, pô, ele estabilizou com 6 elétrons de valência, ou melhor, você vai perguntar, o BF3 é estável na natureza ou ele desaparece e se transforma rapidamente? Não, ele é estável, portanto, é necessário confirmar que o boro foi estabilizado nessa molécula com 6 elétrons na valência, tá? Outra situação do berílio, pessoal. O berílio, ele forma BeF2, que a gente encontra na natureza. Essa associação aqui molecular, BeF2.
Você vai falar, poxa, então quer dizer que o berílio, se o flúor tem 7 elétrons, ele é lá da família 17, tem 7 elétrons na camada de valência, cada flúor faz uma ligação covalente. Então, o berílio que tem 2 elétrons na sua camada de valência, o berílio é um alcalino terroso, o berílio vai ficar com 4, ele fez 2 ligações covalentes. E aí você vai achar ainda mais estranho, você vai falar, poxa, um metal alcalino terroso fazendo ligação covalente. Você vê que é uma situação que foge da normalidade, por isso que é uma clássica também. Ele estabiliza com 4 elétrons na sua valência, por isso ele é uma outra exceção encontrada na natureza. Uma terceira clássica para fechar as exceções, gente, eu estou falando só das principais, a gente vai encontrar uma série delas, mas no ensino médio, a gente precisa saber as classiconas. Os detalhes, se você for para a área da química, você vai estudar, tá? Aquilo que você precisa dominar é isso. Então, o AlCl3. Então, o alumínio, pessoal, nesse caso aqui, ó, o alumínio está lá com 3 elétrons na sua camada de valência e ele faz 3 ligações covalentes com o cloro, tá? No cloreto de alumínio, no AlCl3, e aí ele fica com 6 elétrons na valência e essa substância encontrada na natureza é estável. E aqui você poderia me perguntar, Marcos, mas qual a certeza que essas 3 são moléculas? Porque você está me afirmando que elas fazem ligações covalentes. Mas por que aqui não poderia ser ligação iônica, por exemplo? Ou eletrovalente? Porque aqui, ó, o metal com 3 elétrons, ele poderia simplesmente ceder 1 elétron para cada cloro, que é da família 17, estabilizar cada um desses cloros e se aproximar eletrostaticamente. Só que é o seguinte, gente, quando os testes são feitos com esses materiais, o ponto de ebulição, o ponto de fusão deles é bem mais baixo que das substâncias que fazem ligação iônica. Portanto, é característico que eles são moléculas. Na verdade, o alumínio aqui, ó, ele está assim, ele está ligado covalentemente com o cloro. Isso é explicável pelo fato dele não formar retículo. Ele não forma retículo, nem o BF2, nem o BF3. Então, são 3 moléculas com TE e TF baixos, porque são moléculas, e as moléculas têm TF mais baixo que os retículos cristalinos ligados ionicamente, vocês vão se lembrar disso. Então, guardem essas classiconas aqui, que são exceções à regra do octeto, e lembre-se que esses 3 aqui são moléculas e que por isso eles têm um menor número que 8 na sua camada de valência na estabilidade, beleza? Pessoal, a alotropia é um assunto interessante, tá? O que é alotropia? Para começo de conversa. Gente, seguinte, os átomos se unem, então átomos idênticos que se unem, quando eles se unem, eles formam uma substância simples, né? Se são diferentes, formam uma substância composta, beleza? Agora, Marcos, os átomos, quando eles se unem, formam substâncias simples, eles se unem só de uma maneira? Ou melhor, se o oxigênio, gás, oxigênio, O2, 2 oxigênios se unem e formam essa substância simples. É só ela que existe ou o oxigênio pode se unir de outras formas? Não, o oxigênio também se une de uma outra forma, que é o O3. Esse é um exemplo. A esse fenômeno nós damos o nome de alotropia. Então, a alotropia são átomos iguais que se unem e formam substâncias simples diferentes, beleza? Isso é alotropia, gente. E por que isso é importante na química? Isso é importante porque esses átomos, os mesmos átomos, formando substâncias simples diferentes, vão formar substâncias com propriedades bastante diferentes, pessoal. E é importante conhecer isso aqui, porque muitas dessas substâncias são de interesse dentro da tecnologia, dentro da ciência de materiais, e isso é um assunto em voga à medida que a nanotecnologia, à medida que o submundo da construção de eletroeletrônicos vai se desenvolvendo. Então a gente precisa buscar esse conhecimento lá na química e inteirar vocês, porque o Enem é uma prova universalista, ele conversa com essas coisas. Você precisa ter ouvido falar disso. Às vezes você vai falar, esse trem de alotropia não deve nem cobrar. Cobra, porque é um assunto em voga, um assunto atual, beleza? Então vamos entender, gente, também naquele mesmo esquema. Vamos pegar as clássicas, tá? As classiconas da alotropia, que é o que você precisa saber. Marcos, tem muita alotropia?
tem livro, se você quiser você vai aprender aí sem parar nunca mais. Mas nós vamos falar das clássicas, que é o que muitas vezes chama atenção e pode ser tema de prova do Enem, beleza? Então, o primeiro deles eu já comecei a falar, o oxigênio, gente. Então, o oxigênio forma O2 e forma O3. Marcos, O2 é o que? O O2 é esse que eu respiro, que está aqui no meu ar atmosférico. E o O2 ele é um comburente na combustão. Então, aconteceu a combustão, tem que ter O2. Se não tiver O2, não tem combustão. O O3 também faz a mesma coisa? Não, ele é totalmente diferente nas propriedades. O O3 ele é um bactericida. Ele serve para eliminar micro-organismos. E ele é usado com esse propósito na esterilização de água em alguns setores industriais, tá? E ele é um gás com a coloração azulada, na verdade, tá? Assim também ele é um gás tóxico, pessoal. Olha, um deles, formado pelo mesmo oxigênio, é parte essencial para o funcionamento do nosso metabolismo, que ele vai ser carregado e entregue às células para produção de energia celular. O outro pode ser tóxico, se a gente entrar numa cabine, a gente pode morrer respirando ozônio, tá? E ele serve também para eliminar micro-organismos. Além disso, a gente tem que mencionar a chamada camada de ozônio, né, gente? Então, é esse cara aqui, ó. Então, é o O3 que cria um forro ao redor da Terra, tá? E quando ele encontra os raios solares, pessoal, então quando ele encontra raios solares, ele se quebra em oxigênio. Então, 2O3 vai formar 3O2. E por que isso é importante, gente? Isso é um filtro natural de raios solares. Então, quando eu tenho altas intensidades de radiação ultravioleta, e esse aqui é o ultravioleta que eu representei, vindos do Sol, esse aqui forma um filtro natural. E a grande preocupação, hoje em dia até se fala um pouco menos, é que alguns aparelhos que a gente utiliza gás dentro da serpentina, que é o gás chamado de CFC, esse gás ataca o ozônio e faz uma ruptura molecular dele. Então, a tendência é que esses materiais produzidos à revelia vão aos poucos debilitando a camada de ozônio. Por isso que o pessoal chama de buraco na camada de ozônio, que não é um nome muito correto não, porque isso aqui não é um gás, né, gente? Como é que um gás vai virar buraco? Na verdade é um escasseamento da camada de ozônio, vamos dizer assim, ou seja, eu tenho uma quantidade de gás envolvendo a Terra, eu vou liberando CFC lá para cima, vou diminuindo a quantidade desse gás que filtra ultravioleta. Resultado, eu tenho mais entrada de ultravioleta e mais contato desse ultravioleta com as pessoas, que é um agente causador de câncer de pele, beleza? Então, isso aí também é um tópico interessante. Vamos lá, gente. Em termos de tecnologia, quem vai ser muito importante aqui para nós é o carbono. Também é um outro clássico. O carbono ele é encontrado em algumas formas. 3 importantes, gente: o diamante, o grafite e os fulerenos, tá? O diamante, gente, observa, a bolinha vermelha é carbono, tá? Então, o carbono se reunindo em estruturas hexagonais, todas inteiradas, todas conectadas, tá? Então, esses palitos são as conexões entre carbono totalmente fechadas. Ele forma um material, pessoal, extremamente duro, tá? Então, alta dureza tem esse material aqui. Então, o diamante, ele é um material de altíssima dureza. Então, é por isso que o diamante ele é usado na fabricação de materiais que precisam cortar outros objetos muito duros, tá? Então, por exemplo, uma maquita que fabrica peças folheadas com alguma quantidade de diamante são usadas para cortes de materiais extremamente duros, porque o diamante é tão duro que ele vai cortar qualquer outra coisa, certo? E isso é explicado pela alotropia, pela organização que o carbono faz de maneira molecular aqui nessa substância. Essa substância, o diamante, ela vai ser formada em alta pressão e altíssimas temperaturas, tá? Por isso que é difícil, é um material raro e de valor agregado alto, que é um material que demora longos anos com alta pressão e temperatura para ser fabricado em baixas camadas do globo terrestre, tá? O
grafite, gente, também é carbono, ó, as mesmas bolinhas, por isso que eu representei com a minha bolinha, um outro alótropo, uma outra alotropia que a gente vai encontrar. O que acontece, gente? No caso do grafite, nós temos uma estrutura circularizada hexagonal que se conecta em duas e tem uma aproximação, pessoal, tem uma ligação fraca com camadas inferiores, então é como se fossem várias pilhas dessas estruturas de carbono. E como elas são pilhas ligadas de maneira fraca por ligações intermoleculares, que a gente ainda vai aprender em seguida, elas acabam deslizando, tá? Então elas deslizam umas sobre as outras. Isso explica por que o grafite ele é o que, pessoal? Quebradiço, não é nada? Então o grafite é quebradiço. Você já viu? O grafite é aquele material preto. Ele é quebradiço e ele conduz eletricidade, pessoal. Então ele é um bom condutor, tá? Então o grafite ele é de interesse em eletrônico, porque ele conduz bem. Ah, o diamante conduz? Não conduz aqui, ó. Não conduz. Ou seja, aparentemente essa estrutura de carbono totalmente fechada impede uma boa passagem de corrente. Aqui as interações intermoleculares permitem que a corrente salte de uma camada para outra e com isso nós temos um bom material condutor de interesse eletrônico. Os mesmos formados pelo mesmo carbono, tá? Substâncias simples com propriedades totalmente diferentes. O outro lado de interesse, gente, é o fulereno, tá? Os fulerenos, eles parecem uma bola de futebol. Então, por que os fulerenos são de tanto interesse? Eles são estruturas de carbono em gaiolas, pessoal. Então, muito se pensou sobre a possibilidade de imobilizar outras substâncias aqui dentro e tentar vetorizar, tentar direcionar substâncias usando esse material aqui. Então, imagine que você quer, por exemplo, direcionar um medicamento. Talvez uma estrutura em gaiola de carbono pudesse ser usada com esse propósito. Então, é por isso que ele é um material de interesse em nanotecnologia. Ele tem um comportamento bastante diferente também. Ele é bastante duro, não tão duro como o diamante, mas ele tem uma dureza elevada também, devido ao seu esquema todo fechado em bola de futebol. E o fulereno também, gente, ele não conduz bem eletricidade. E outra característica, quando ele se dissolve em solventes diferentes, ele muda sua cor, tá? Isso também é uma outra propriedade interessante dele. Um outro elemento, gente, que vai formar que vai ter a alotropia famosa é o fósforo, beleza? As alotropias mais famosas aqui do fósforo são o fósforo branco e o vermelho. Então o branco é um tetraedro simples e o vermelho são estruturas piramidais conectadas, tá? O que muda nas propriedades deles, tá? Esse vermelho aqui tem uma ignição facilitada, tá? Então é por isso que ele é um material comercialmente interessante. E aí você vai encontrar o fósforo vermelho, no palete de fósforo, tá? Com o objetivo de produzir uma combustão rápida para que você utilize a chama, né? O fósforo branco já vai ser usado pela indústria armamentista para a fabricação de pequenas explosões, de pequenos explosivos, tá? Porque ele tem uma ignição mais dificultada que o vermelho, mas porém que libera uma quantidade de energia maior no processo, beleza? Então, esse aqui, gente, foi o nosso assunto de alotropia, que é um assunto bastante interessante, que você precisa compreender e que tem relação lá com as ligações, por isso que esse assunto vem logo em seguida, beleza? Eu espero que você tenha compreendido, é um assunto até relativamente simples. Pessoal, uma questão aí para a gente fixar os conceitos da aula a respeito de formas alotrópicas. Então nós temos aí a coluna esquerda, vamos associar com a direita. Estrutura cuja forma lembra uma bola de futebol. Fulereno, né, gente? Não tem nem o que ver. Uma forma de carbono toda fechadinha em estrutura de futebol. Usado como lubrificante em engrenagens e rolamentos. Então é uma estrutura de carbono formada por placas e essas placas se conectam por ligações intermoleculares. De maneira, pessoal, que essas camadas deslizam umas sobre as outras e ele pode ser usado como lubrificante. É a grafita, né, gente? É um pó usado para lubrificar rolamentos e outras estruturas que se quer fazer uma lubrificação a seco, né? Sem usar óleos, ok? Então, aqui na frente do B. A ceia alimenta todas as reações de combustão. Quem alimenta as reações de combustão? É o O2, né, gente? O gás oxigênio. Então, o número 4 aqui na frente.
Letra D tem a capacidade de riscar qualquer outra substância natural. Uma estrutura toda fechada de carbono, extremamente dura, é o diamante, número 2 aqui na frente. E a E, substância simples que é destruída pelo gás clorofluorcarbono. Vai lembrar de camada de ozônio, só pode ser o ozônio, né, gente? Então, 5.